Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Depois de uma semana de muitas bênçãos, certamente para mim, para você e para todos nós, começamos mais uma semana com o Dia do Senhor. E nesse final de tarde é muito bom estar com você para nos próximos 30 minutos refletirmos juntos um assunto de grande relevância para a nossa fé. Começa mais um programa Luz da Vida, mais uma vez tratando o fascinante argumento, uma das muitas verdades esquecidas nos tempos atuais, coisa que muitos nem gostam de ouvir falar, mas isso é importante para nós, porque é um dado bíblico, porque é uma verdade de fé, a ira de Deus. O nosso Deus que nos ama, porque detesta o pecado, porque não aprova o pecado, sua ira por vezes se acende contra o pecador, contra o pecado, e ele o faz por amor, para levar o pecador a tomar consciência da gravidade do seu pecado, a se arrepender. Porque Deus é misericordioso, ele se ira. Porque Deus é bondoso, ele às vezes se encoleriza. Cólera em Deus não é incompatível com sua misericórdia. Ira em Deus não é incompatível com a sua bondade, com o seu amor, com a sua ternura. No encontro passado, ilustramos vários textos do Antigo Testamento sobre a ira santa. Existe uma ira que é pecaminosa. Existe uma ira que é um pecado capital. Um dos 7 pecados capitais é a ira. Quando é que a ira é pecado? Quando ela é um impulso desordenado, irracional, contra uma pessoa ou contra alguma coisa, normalmente como resultado da falta de domínio que uma pessoa tem sobre si. E já em programas anteriores citamos inúmeros casos da ira pecaminosa, da ira inadmissível, da ira que é um vício, que é um pecado, que pode, em muitos casos, se tornar um pecado grave. Mas também no programa anterior fizemos alusão às iras santas, as iras que nada têm de pecado, as iras que são, na verdade, uma reação diante da rebelião do homem, do pecado do homem, da idolatria do homem, das infidelidades do homem, de quaisquer desobediências a Deus Todo-Poderoso. E citamos várias personagens do Antigo Testamento, tomadas da ira santa, possuídas do santo furor, da santa cólera. E terminamos falando de Moisés. E hoje nós vamos tratar de uma figura conhecidíssima, cuja ira era evidente, era notória, o profeta Elias. Nós sabemos que o profeta Elias teve que enfrentar, no tempo do rei Acabe, casado com a esposa Jezabel, uma mulher pagã que introduziu a idolatria em Israel, que praticamente dizimou todos os sacerdotes e todos os profetas de Javé, e só restou praticamente enquanto profeta Elias. E Deus Todo-Poderoso suscita em Elias o zelo santo, a ira santa, a cólera santa. E ele enfrenta 450 sacerdotes de Baal. E o episódio é conhecidíssimo, não é o momento de nós citarmos todas as nuances do que aconteceu no Monte Carmelo, mas depois que Elias vence, depois que Elias oferece um sacrifício a Deus e um fogo vem do céu e consome o sacrifício, coisa que os sacerdotes de Baal, dirigindo-se a Baal, se mortificando, se flagelando, Baal, fala-nos e nada conseguiram. Elias fez esse desafio para provar o Deus que consumiu o sacrifício é o Deus verdadeiro, e eles suplicaram a Baal e nada. Elias suplicou ao verdadeiro Deus e o fogo desceu do céu. E vejam agora o resultado. E vejam qual foi a atitude de Elias, tomado do zelo santo, da ira santa, da cólera santa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 40. Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quisson e ali os matou. É óbvio que nós temos que fazer uma certa ponderação na mentalidade atual.
sobretudo na perspectiva do Novo Testamento, obviamente que tal postura há de ser realmente ponderada e relevada, mas temos que considerar que a história da salvação respeita a mentalidade reinante de cada época. E aqui nós estamos numa época em que o confronto entre sacerdotes de religiões diferentes, onde se crê que, diante de uma disputa, não pode viver, não pode sobreviver aqueles que adoram deuses pagãos, porque naquela mentalidade, se eles escapam, eles podem se tornar instrumento desses deuses para destruir a fé do povo vitorioso. Por isso, naquela mentalidade, diante de uma batalha, diante de uma disputa, a eliminação, o anátema, por assim dizer, de coisas e pessoas que votavam, que se consagravam, que pertenciam, que adoravam a esses deuses, não podiam sobreviver. Essa era a mentalidade da época e temos que nos remontar à mentalidade da época para compreender isto. Mas o que nos interessa aqui especificamente, malgrado essa mentalidade, que precisa ser inserida no seu contexto, Elias está cheio do zelo do Senhor. Elias foi o único que escapou. E diante dessa vitória prodigiosa, diante dessa prova evidente de que Javé é o verdadeiro Deus, não havia mais condições de os profetas de Baal permanecerem vivos. Mas nós temos agora uma história pitoresca. O mesmo Elias, cheio do zelo do Senhor, diante de um reinado, diante de uma realeza, diante de um governo, digamos assim, ímpio, idólatra, nós temos o profeta que é detestado pelo rei de sua época, cujos emissários vão a ele intimá-lo: apresenta-te diante do rei. E o profeta, cheio da santa fúria, da santa ira, da santa cólera, determina que um fogo venha do céu e consuma, e queime, e dizime o emissário do rei e os seus 50 companheiros. Isso acontece 2 vezes. Portanto, vamos ver agora este relato. Elias inflamado, abrasado do zelo do Senhor, diante de uma realeza completamente ou quase completamente entregue, votada à idolatria, à adoração de deuses pagãos, o que deixava sempre o coração de Elias profundamente indignado. Vamos ao relato. Elias irado, santamente. Elias indignado, santamente. A ira santa no grande profeta. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, de 10 a 12. Elias respondeu: se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: ó homem de Deus, esta é a ordem do rei, desce imediatamente. Se sou um homem de Deus, respondeu Elias, venha fogo do céu e te devore com os teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Há pessoas que erradamente dizem: eu não gosto do Antigo Testamento porque é morte demais, porque é isso demais. Bem, o Antigo Testamento é extremamente importante para a gente mostrar virtudes, e virtudes bonitas, como esta de Elias. Repito tudo aquilo que eu disse ainda há pouco com relação à mentalidade reinante, com relação aos inimigos e aos adversários. O que nos interessa aqui, todavia, é a ira santa de Elias. E para que não pare nenhuma dúvida sobre a santidade de Elias,
vamos ao Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento há um episódio no Monte Santo, no Monte Alto, que a tradição chama de Tabor. O Novo Testamento não diz que monte é esse, é a tradição quem vai dizer que é o Monte Tabor. Jesus se transfigurou. Adivinhem, entre quais personagens do Antigo Testamento Jesus se transfigurou? Entre Moisés e Elias. Vocês se recordam nos programas anteriores? Moisés o irado, Moisés o indignado, Moisés o iracundo, Moisés o tomado pela ira santa, pela fúria santa, pela cólera santa. Elias também, dois irados, dois encolerizados, santamente. Dois que foram favorecidos com essa virtude tão bonita, a virtude da santa ira, a virtude da santa cólera. Agora, nós vamos a Jeremias, também um profeta que se indignava com a idolatria. Jeremias, capítulo 6, versículo 11. Estou, porém, possuído do furor do Senhor, cansado de contê-lo. Difunde-o a criança que vagueia pelas ruas e a assembleia dos jovens, porque todos serão presos, o marido e a mulher, o ancião e aquela que é cumulada de dias. Estou possuído pelo furor do Senhor. Por isso que é importante o estudo bíblico minucioso, demorado, se possível, para que a gente perceba a nuance, a diferença que às vezes existe entre uma fúria pecaminosa e uma fúria boa. Fúria, não se assuste com essa palavra, insira no contexto. E aí você vai perceber se ela é má, se ela é pecaminosa, portanto inaceitável, condenável, reprovável, ou se é uma fúria boa. O que é a fúria boa? É a indignação diante do pecado. É a indignação diante do que não é justo, diante do que não é correto. Conservar esse furor não é pecado, antes é uma virtude. O furor, a ira, a fúria, a cólera são pecados quando se tornam um impulso desordenado contra alguém e contra alguma coisa. Terminamos mais um bloco, terminamos mais um encontro. Com a graça de Deus, Deus seja louvado por mais esse encontro. Até o próximo, se Deus quiser.